Duas perguntas para você. Primeiro, seu ano de 2019 vai ser um ano economicamente bom? Segunda pergunta, qual a educação financeira que você dá para os seus filhos? Nós vamos falar sobre esses dois assuntos no Café Corporativo de hoje, com surpresinha daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo aqui no Canal 25, ano de 2019, a gente já começou bombando, nós estamos hoje na terceira semana do ano e o nosso terceiro entrevistado do ano, mais uma personalidade muito forte do cenário nacional, Luiz Arthur Nogueira, meu amigo Luiz Arthur Nogueira, jornalista, economista, que vem hoje falar um pouco conosco aqui, vem nos dar essa aula aqui no Café Corporativo. Obrigado por ter vindo, Luiz. Eu que agradeço, Aguinaldo, é um prazer. O Luiz Arthur Nogueira é economista, jornalista, palestrante, ele tem MBA no mercado financeiro, ele é colunista da revista Isto é Dinheiro e do portal IG. E ele também é criador e apresentador do canal no YouTube Economia Sem Gravata. E eu acho muito legal essa sua ideia do Economia Sem Gravata, porque é talvez um dos primeiros que fale de economia numa linguagem mais popular, numa linguagem onde o cidadão que está lá em casa, que não estudou economia, consegue entender perfeitamente, né? Como que surgiu essa ideia de falar para economia para aquela pessoa que não é economista? Pois é, Aguinaldo, a minha grande inspiração é o meu saudoso mestre Joelmir Betting, com quem eu tive o privilégio de trabalhar lá na Band durante 7 anos. E o Joelmir sempre me ensinou que a economia só faz sentido se a gente falar ela de forma descomplicada, sem economês, para que todo mundo entenda. Caso contrário, fica um papo entre economistas, que não interessa a ninguém. A economia só interessa se a gente conseguir transformar a vida das pessoas, vida profissional e a vida pessoal. E é nesse contexto que entra a educação financeira. Eu lembro do Joelmir Betting, desde quando eu era pequeno, desde quando eu era criança, ele falava, né, da economia, então ele falava do prato de feijão. Para falar sobre juro, ele dava um exemplo doméstico, Exato. Não é isso? Para aproximar das pessoas. Para as pessoas entenderem, Claro, né? é. Perfeito. E você acredita que o brasileiro ele tem essa noção do que é economia? Ou economia para ele é só um negócio que ele vê na televisão? Então, o brasileiro, na verdade, normalmente se lembra da economia quando está dando tudo errado. Aí ele fala, opa, minha vida está ruim, e de quem é a culpa? Aí ele vai entender que a culpa é da economia. Né? Quando, na verdade, os assuntos econômicos deveriam ser incorporados na vida de todo mundo desde a infância. Né? E aí que entra a questão da educação financeira, que eu sou um grande defensor de que a gente deveria ensinar na escola as nossas crianças, por exemplo, o que é um consumo responsável. Se a gente ensinar na escola, no futuro, a gente vai ter adultos que não vão achar normal você ir a uma loja, comprar uma geladeira, parcelar em 30 vezes no carnê e pagar o valor de 2 ou de 3 geladeiras. Porque tem uma taxa de juros absurda ali embutida. No Brasil, todo mundo acha normal. Por quê? Por falta de conhecimento da economia, a pessoa olha o que? O valor da prestação. Cabe no meu bolso? Cabe. Então, se cabe, não estou nem aí se tem taxa de juros, não tem. Quando, na verdade, ela poderia fazer uma poupança, guardar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro e pagar à vista com desconto a mesma geladeira. Mas eu não sei, eu sinto que o brasileiro ele enxerga a economia muito hoje, muito imediata. Por exemplo, este mês aqui eu tenho dinheiro para fazer uma parcela de R$500. Então eu faço 36 vezes de R$500. Só que eu não sei se daqui a 6 meses eu vou ter também condição de pagar isso. Quer ver um exemplo básico? Ele coloca R$500 lá na economia dele, esse mês ele paga, mas janeiro tem IPVA, fevereiro tem IPTU. E aí ele começa o ano já no vermelho e não sai mais do vermelho. Por que isso acontece? Por falta de planejamento. Provavelmente esse brasileiro não tem uma planilha financeira na qual ele vai colocando todos os gastos previstos ao longo do ano, porque se ele fizesse isso, ele perceberia que todo início de ano é mais duro.
tem IPVA, tem IPTU, tem a matrícula escolar do filho, e ele guardaria um dinheiro. E aí é até interessante, Aguinaldo, porque é nesse contexto que as pessoas perguntam por que existe o 13º salário, que é uma coisa bem do brasileiro, né? Justamente por isso. Como o brasileiro não tem educação financeira, a ideia é o seguinte, então você dá um 13º salário... Para ele se aliviar. Para ele se aliviar no começo do ano. Só que tem um detalhe, metade dos brasileiros trabalha na informalidade. E quem é informal não tem 13º. Quando começa o ano, essa pessoa não tem essa ajuda. Então, se ela não se programar ao longo do ano, guardar um pedacinho por mês, quando começar o ano, ela começa o ano no vermelho. Mas também não tem aquele cara que já conta com o 13º para pagar as dívidas? Quer dizer, ele já sabe que ele vai usar o 13º para isso. Ou, às vezes, ele até conta com o 13º já para fazer alguma determinada coisa e vai ficar no vermelho ainda em dezembro. Não acontece Ou isso? ele exagera nas compras de Natal, por exemplo, porque tem o 13º. Porque tem o 13º. Então, tudo é uma questão realmente de perspectiva, né? De você saber controlar esses gastos, vislumbrando quanto você vai ter de receita. E aí sempre tem também o imprevisto. A pessoa pode perder o emprego, ou se ela tem um pequeno negócio, o negócio pode dar errado, a clientela diminuir, e aí aquela receita que ele imaginava talvez não seja tão grande. Por isso que se a pessoa não tiver uma planilha em que ela vá anotando os gastos e colocando as previsões de receita e que isso gere um resultado positivo para que ela tenha um colchão para os momentos de imprevisto, é muito comum que no primeiro imprevisto ela entra no cheque especial. Então, o básico é ter uma planilha. Ah, não tem jeito, Aguinaldo. Põe ali o que você vai gastar, quanto é. As pessoas me perguntam, Luiz, eu posso ser feliz sem uma planilha financeira? Eu falo, eu adoraria dizer, não precisa uma planilha financeira. Mas sabe qual é o problema, Aguinaldo? Se você não fizer a planilha, você jamais vai saber quanto custa o seu mês. Eu tenho certeza, se a gente perguntar para o nosso amigo internauta se ele sabe quanto custa o mês dele, a resposta só será sim se ele tiver uma planilha financeira. Caso contrário, ele não tem ideia. Apenas ele sabe o seguinte, olha, tem mês que eu estou no azul, tem mês que eu estou no vermelho. Mas efetivamente ele não sabe quanto custa a vida dele. E tem como fazer isso, essa planilha, ela pode ser uma planilha sem gravata. Ela Sim, não precisa, super simples. O Luiz Arthur ele tem uma coluna dele que é economia sem gravata. Então essa planilha ela pode ser no caderno, ela não precisa ser aquela planilha precisa ser no Excel. Sim. Para quem gosta de Excel, né, até ajuda porque faz automaticamente. Você coloca o valor, ele já calcula. Mas pode ser sim, no papel. E aí o desafio que eu coloco aqui, básico, Aguinaldo, para quem nunca fez uma planilha na vida é, faça durante 3 meses. Por que 3 meses e não apenas 1? Porque um mês pode ter alguma coisa atípica. Se você fizer pelo menos 3 meses, você vai ter uma média de quanto custa a sua vida. Qual é a sua média de gastos em supermercado, gastos em, eventualmente, restaurante, em pagamentos ligados à escola do seu filho, em gastos pequenos do dia a dia com transporte, com lazer. E a gente definiu o que é gasto fixo e o que é gasto variável. Variável. Sem dúvida. Legal. Você falou uma coisa no início da nossa conversa sobre ensinar economia no sentido de poupar já para crianças. Então eu gostaria de agora, no segundo bloco, nós vamos fazer um intervalo agora, no segundo bloco falar exclusivamente sobre isso, a educação financeira desde pequenininho. Pode ser? Maravilha, claro. Então vamos agora ver o nosso Café Esperto, que tem um recado novo do nosso patrocinador. Até lá. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine.
De volta aqui ao segundo bloco do Café Corporativo, chamando a atenção para esse comercial da La Rondine. Aliás, a La Rondine que veio agora com um layout diferente aqui na nossa plaquinha. Vale até mostrar, porque é uma empresa por quem eu tenho muito carinho, Zé Camilo. Aliás, já convidei o Zé Camilo para vir aqui também falar um pouco para a gente a respeito desse trabalho que eles fazem, que é um negócio muito diferente realmente. Mas voltando aqui com o Luiz Arthur Nogueira, nós vamos falar agora sobre educação na primeira infância. Pode ser? Pode. Tem como ensinar criança a guardar dinheiro? Tem, inclusive crianças que não sabem matemática ainda. Então conta um pouco disso aí. Olha, isso é muito bacana, Aguinaldo, porque na verdade você vai criando na criança a cultura, primeiro, de evitar o consumo imediato a todo instante. Pai, eu quero doce. Exato. Ouvi o sorveteiro, já corro na rua. Exatamente, assim, aquele consumo pelo consumo, sem nenhum planejamento. Então, assim, eu gosto muito do simbolismo do cofrinho. Tá. Sabe aquela coisa que a gente tinha quando criança, o cofrinho de plástico ou de metal, que a gente vai guardando as moedinhas, né? Uma moedinha que o brasileiro desvaloriza tanto, para a criança tem um poder mágico, sim, que é você dar a moedinha para ela, ela guardar e ela entender que ela está guardando aquilo e que no dia seguinte ela ganha uma segunda moedinha e que ela vai ter duas, que no terceiro dia ela ganha uma terceira moedinha, ela vai ter três, aí ela abre o cofrinho e conta, eu tenho uma, duas, três. Aquilo virou patrimônio dela, né? Tanto que é simbólico isso, eu já vi situações em que um casal estava passando apertado, isso tanto vi em filme, como vi acontecer de verdade mesmo, da criança vir com um cofrinho e entregar para os pais, né? Falar, pode usar, né? Exatamente. É simbólico isso para criança. Sabe que eu tenho um filho de 5 anos e a gente junta no cofrinho e eu vou com ele até a padaria, porque padaria adora moeda, né? Tá. Moeda está em falta. Uhum. Então a gente vai lá e troca, para ele entender que ele juntou R$10, que aquelas moedinhas se transformaram numa nota de R$10 e ele vai na banca de jornal na frente e compra 5 pacotinhos de figurinha do álbum favorito dele de futebol. Ou seja, você está transformando aquele dinheiro em valor. Em valor. Ah, e ele teve que juntar durante um tempo. Então não foi simplesmente, pai, quero figurinha, eu vou na banca e compro. Não, eu vou ajudá-lo a guardar moedas que se transformarão, em última análise, na figurinha. Você conhece aquela história do Daniel Goleman, dos Marshmallows? Já ouviu falar dessa história? Não, qual que é? Que ele tem uma sala de aula que ele coloca... foi feita uma experiência, né? Que eles pegam 30 alunos de uma sala de aula, dá um marshmallow para cada aluno e diz para esse aluno assim, olha, você pode comer esse marshmallow ou se você esperar até o final da aula para comer, você ganha outro. E aí eles planilharam quem foram os alunos que comeram o marshmallow imediatamente, quem foram aqueles que guardaram para depois. Depois de não sei quantos anos, eles vão buscar o que essas crianças já adultas estão fazendo. E eles descobriram que aquelas que conseguiram guardar o marshmallow para o final da aula estavam financeiramente muito melhor do que aquelas que comeram imediatamente. Não por acaso, né? Não por acaso. Interessante. Então, isso tem a ver, esse tipo de educação financeira para a criança, tem a ver com isso, com ou já é da criança? Ela pode aprender ou ela já nasce? Não, ela pode aprender, com certeza. Aliás, eu sou um grande defensor que a gente ensine isso na escola. Mas enquanto as escolas não fazem isso, vamos ensinar em casa. E eu vou dar um outro exemplo, Aguinaldo. Está muito na moda hoje tablet, né? Infelizmente as crianças estão meio viciadas em tablet. Vamos usar o tablet a nosso favor? Vamos usar. O que eu faço com o meu filho? Ele tem lá um jogo de futebol, que você pode contratar jogadores. Para contratar jogadores, tem as moedinhas virtuais e o jogo dá todo dia 30 moedas gratuitamente se você assistir um vídeo. O que eu faço com ele? Ele precisa contratar um jogador famoso, o Neymar, que custa 500 moedas. Tá? Então ele tem que assistir todo dia o vídeo, ele vai acumulando R$30 virtualmente, então o cofrinho aqui é virtual, até que ele atinja as 500 moedas e ele pode comprar o Neymar. Então repare que tem a cultura da poupança dentro de um jogo num tablet. Você pode criar a cultura da poupança nas crianças. Acho que essa é a etapa inicial, Aguinaldo. Mostrar para a criança, primeiro, o dinheiro não cai do céu. Segundo, que se você quiser atingir um objetivo, no caso, contratar o Neymar, você vai ter que esperar vários dias até que você junte aquele volume suficiente. Ou seja, aprendeu a esperar, né? Exatamente. Eu, quando era criança, eu lembro que eu fazia uma série de trabalhos assim para as vizinhas. Sabe? Passear com cachorro, esse tipo de coisa. Isso é sadio para criança. Muito legal. É empreendedorismo infantil. Sabe aquela coisa, você tem um sobrinho, que é meu afilhado também, ele faz desenhos, ele tem uma habilidade, ele tem 6 anos, ele faz desenhos e vende por R$2
o desenho feito na... Que adulto vai se recusar a comprar? Aí ele pega aquele dinheirinho, vai guardando no cofrinho dele e aí ele gasta no que ele deseja. Qual é o crime nisso? Nenhum. É trabalho infantil? Claro que não. É uma coisa lúdica, ele adora desenhar e ele entendeu que o produto final do esforço dele gera um dinheiro que, por sua vez, vai gerar uma satisfação num produto ou num serviço que ele vai consumir. Esses dias atrás eu escrevi um artigo, tá? Até no Pensamento Corporativo, do Orlando Merluzzi, onde eu falo justamente isso, que na escola a gente não aprende a empreender, não é verdade? E nós temos um grande problema aqui no Brasil, que é o verbo ganhar usado para salário. Sim. Tipo, eu ganho tanto por mês. Eu não ganho, né? Eu troco aquilo por serviço, claro, por prestação de sem serviço, dúvida, por esforço, por resultados, não é isso? Você acha que isso interfere na educação financeira das pessoas? Ah, com certeza. A gente tem no Brasil, infelizmente, uma falta de incentivo ao empreendedorismo. As pessoas são muito acomodadas, e aqui acomodado realmente no mau sentido, que é o quê? Querem apenas um emprego fixo com o salário garantido no final do mês, com risco zero. O que é o legal do empreendedorismo, que é bem a cultura americana? Você vai correr risco. Se o seu negócio der certo, você vai ganhar muito dinheiro. E se ele der errado e você fracassar, não é crime nenhum, não é problema nenhum. Você vai aprender com aquele fracasso para empreender de novo. Aí falta isso no Brasil, essa cultura do empreendedor, que eu acho que agora, com a retomada econômica, tem tudo para deslanchar. Maravilha. Luiz Arthur Nogueira, eu vou fazer aqui a gentileza dos nossos patrocinadores. Foi muito bom ter recebido você aqui no Café Corporativo, só que eu peço para que você espere um pouquinho. Eu vou te entregar a camisa, vou te entregar o óculos da Uptime, mas não vai embora, que eu quero voltar contigo aqui no terceiro bloco, para que no terceiro bloco você fale um pouco para a gente sobre o Brasil. Tá bom? Ótimo, tá bom. Vamos lá, essa é a camisa da Movit, movit.com.br, a legendinha está aqui embaixo. Uma camisa muito bonita, inclusive. Opa. Aliás, esse tecido é um dos que eu mais gosto, porque ele é bem gostoso mesmo de utilizar no verão. Muito bonito mesmo, muito bacana. E um óculos de realidade virtual, tá? Vou pedir aqui para o nosso câmera aqui focar no óculos, porque Luiz Arthur Nogueira, sem gravata, né? É um Nogueirinha de óculos virtual, aí, não é isso? É muito bacana. Aliás, podia fazer um negócio. Coloca o celular aí aqui, ó. Exatamente. Aí vem o Nogueirinha. Isso aí muito também bom. Pode ser uma boa ferramenta para ensinar economia para as crianças. É verdade, né? Com certeza. Mas tá bom. Muito obrigado aí Eu que agradeço, por essa aula e espera um pouquinho que a gente volta para o Mais Cafeína. De volta ao Café Corporativo, hoje com Mais Cafeína especial, de volta com Luiz Arthur Nogueira. Luiz, me conta uma coisa, 2019 vai ser um ano bom? Do ponto de vista econômico, sim. Né? Você sabe, Aguinaldo, que toda vez que tem uma troca de governo, se gera uma expectativa positiva. Né? Numa eleição democrática, independentemente se a gente gosta de quem foi eleito, de quem não foi eleito, o fato é que a maioria da população escolheu um novo presidente, no caso Jair Bolsonaro, que está trazendo uma agenda econômica liberal, que é uma agenda que, do ponto de vista econômico, me agrada. O mercado gosta. Gosta. A Bolsa tem subido bastante desde que ele tomou posse, na verdade, desde que ele venceu a eleição, o que mostra um otimismo do investidor, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Isso gera uma expectativa de crescimento econômico, de geração de emprego, de mais renda, consequentemente de mais negócios
e de mais dinheiro no bolso para todo mundo, que é o que interessa. Você acredita que essa polêmica que de vez em quando aparece, o que a ministra falou, o que a aposentadoria do outro diz, você acha que isso pode interferir na economia de alguma maneira, de forma negativa? Olha, pode gerar um ruído, mas eu acho que isso é coisa de início de governo. Com o passar dos meses, o governo tende a melhorar essa comunicação, diminuir esse volume de ruídos e, consequentemente, priorizar o que interessa, que é melhorar o clima econômico do país, gerar mais emprego e mais negócios. Ponto. De uma maneira geral, a gente vai ter um ano bom, então, um ano fértil. Vai. O terreno vai estar bom. Sem dúvida. A gente tem tudo para crescer mais do que a gente cresceu nos últimos anos. Agora, eu tenho que saber plantar também. Não adianta eu ter o terreno bom lá, com todas as ferramentas, um clima legal. Se minha uva não é boa, não vai dar bom vinho. Ah, sem dúvida. Para quem quer empreender, por exemplo, é um bom momento para abrir um negócio? É um bom momento. Só que se você não tiver um bom negócio para abrir, uma boa ideia, né, um bom projeto, não adianta nada. O Brasil pode estar bombando. Se a tua ideia for um desastre, vai ser um desastre. E se eu não trabalhar, né, não der volume. Sem dúvida. Agora, você tocou num ponto interessante, né? Nosso programa aqui é um programa que historicamente incentiva o empreendedorismo. Agora, na sua visão de economista, com juro baixo do jeito que está hoje, vale mais a pena empreender ou vale mais a pena investir no mercado financeiro? Ah, empreender com certeza. Porque no passado, com juros nas alturas... 18%, 20%. Acabou, você ganhava na moleza, o mercado financeiro não fazia nada. Agora, com os juros caindo, isso estimula o empreendedorismo. E aí a minha grande expectativa, que é promessa do novo governo, é que a gente crie um ambiente de negócios que favoreça o empreendedor. Seja o empreendedor que já tem o dinheiro para investir, ou seja aquele que tem que bater na porta de um banco e conseguir dinheiro emprestado a juros baixos para conseguir viabilizar o negócio dele. Mas o que eu percebo é que nem sempre quando a Selic cai, o juros cai também lá na porta da agência. Sem né? dúvida. Por que isso? Porque esse é o grande desafio do país, né? Criar uma concorrência maior entre os bancos para que a gente ofereça juros menores para quem de fato quer empreender, para quem quer gerar emprego, para quem quer gerar negócios. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do novo governo, oferecer juros baixos para quem está na ponta lá, consumidores e empresários. Eu, por exemplo, você pode me contestar, fique à vontade, não tem problema que todo mundo veja que você me contestou. Mas eu não acredito que lei regule uma economia. Por exemplo, eu não acredito que você consiga, através de uma lei votada lá no Congresso, superar a lei da oferta e da procura. Sem dúvida. Né? Faz sentido. Faz sentido. Então o que você tem que fazer? Aumentar a oferta. Sim. Como? Abrindo o mercado, estimulando a entrada de mais bancos estrangeiros, estimulando as fintechs, que são aqueles bancos digitais que estão crescendo. Todo mundo hoje tem um celular, se abre uma conta num banco não tem virtual, agência. não tem agência e vai conseguir crédito mais barato. Sim. Né? Cooperativa de crédito, acho que o cooperativismo de crédito no Brasil tem tudo para explodir. Por quê? Porque os cooperados conseguem oferecer taxas menores. Quanto mais concorrência você tiver para os grandes bancos, isso vai obrigar os grandes bancos a reduzirem juros ou eles vão perder mercado. E eles não querem perder mercado. Não querem perder. Então não é numa base de uma lei, né, goela abaixo, não, é estimulando mais oferta. Quanto maior for a oferta, melhor essa demanda por juros menores. Maravilha. Luiz Arthur Nogueira, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Aguinaldo. Um dos melhores jornalistas de economia do Brasil, uma figura que realmente já é muito reconhecida aqui no Café Corporativo. E você que gostou desse programa de hoje, nos acompanhe, se inscreva no nosso YouTube, nos acompanhe nas redes sociais também, que é no Facebook /Café Corporativo e no nosso Instagram, @Café Corporativo BR. Na próxima semana, nós voltamos ao nosso Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens.
um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine.